E aí galera, aqui é o Vinícius Perobelli, sejam bem-vindos ao vlog Aziz. E hoje a gente vai falar sobre a vida. Mas espera, a vida é mesmo eterna? Calma, eu sei que a pergunta foi um pouquinho esquisita, mas então vamos mudar. A vida aqui na Terra, do jeito que ela é, o nosso corpo e tal, é eterno? A palavra nos mostra que somos seres eternos e que a morte ela é uma transição. Porém, a gente sabe que a vida material, o nosso corpo, a vida terrena, ela é curta. Ou seja, a vida aqui na Terra não é eterna. Você percebe que às vezes a gente reproduz conceitos bíblicos de uma forma um pouquinho errada? Tipo, mas a gente não é daqui, a gente tá nesse mundo só de passagem, então não tem o que fazer, né? Vai explodir, vai queimar mesmo, a gente vai morrer, fazer o quê, né? Ou a gente traz aqueles pensamentos pra nossa vida pessoal, tipo, mas pra que cuidar da alimentação? Pra que fazer exercício? Pra que dormir 8 horas por dia? Eu vou morrer mesmo. Já parou pra pensar que podemos estar usando essas crenças pra um alívio na nossa consciência em relação ao cuidado pessoal, à degradação ambiental e social? A gente precisa urgentemente ter uma noção de espiritualidade integral, ou seja, aplicar a nossa fé em todas as áreas da nossa vida. Isso que é a vida em missão, que a gente tanto fala aqui no Aziz. A verdade é que lá no Éden o ser humano foi criado com uma razão e um objetivo. A gente inclusive falou sobre isso lá no vlog Identidade, lembra? Vai aparecer aqui, ó. Sei lá. Aqui. Fomos criados para a glória de Deus e recebemos uma tarefa, sim, um job, um trampo de Deus. Uma demanda que a gente chama de legado cultural. Em Gênesis 1:18 está escrito: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem sobre a terra, dominem sobre todos os animais. Você sabia que a origem da palavra domínio aqui significa senhorio consciente? Ou seja, um ser dominador e não predador. Deus nos chamou com o poder cultural de administrar, cuidar da natureza, um domínio inspirado na pessoa de Jesus, que é o nosso modelo de ser humano. Jesus ele não veio para esse mundo para destruir, mas ele veio para salvar, restaurar. Então Gênesis 1 descreve a humanidade não sendo pessoas que fazem o mal, que exploram a terra, mas como mordomos. O que é um mordomo? Mordomo é uma pessoa encarregada em administrar numa residência que não é dela as tarefas domésticas, cotidianas, e distribuindo isso para outros empregados. Além disso, mordomo é uma pessoa que administra os bens de alguém. Então, Deus nos dá a tarefa de sermos mordomos. No livro O Drama das Escrituras, o autor diz que Adão e Eva foram os primeiros agricultores e agentes encarregados de cuidar do meio ambiente. Ó, coisa bonita. Isso quer dizer que, como cristãos, a gente tem a responsabilidade ambiental? Sim, com certeza! E isso significa que estamos pecando quando tratamos com falta de respeito à natureza, o outro ou a nós mesmos, ou seja, a vida. Acima da nossa responsabilidade de administradores, a gente presta contas para o dono da criação, ou seja, Deus. Galera, esse é o nosso lar. Os recursos que a natureza produz foi dado pra gente para nossa administração, cuidado e consumo, mas não destruição. Então é muito importante a gente saber que nem todos os recursos da natureza são renováveis, eternos, igual a nossa vidinha aqui. Um termo mais moderno, porém com significado antigo, que se encaixa nesse nosso papo, é o termo sustentável. Diferente do que muita gente pensa ser, sustentável não é estar coberto de planta, ou ser feito de algo da natureza apenas. Um dos significados dessa palavra que a gente ouve bastante é uso restrito sem que haja prejuízo ao ambiente. Então, ser sustentável é ter a consciência de que os recursos naturais precisam ser usados com responsabilidade. Agora, meu amigo, e se a gente trouxer essa ideia para os nossos relacionamentos? Uma vez que a gente não respeita o limite do outro, os direitos do outro, ou que a gente explora a vida de alguém que é um recurso esgotável, a gente não está sendo sustentável. Se a gente fizer diferente de tudo isso, a gente pode tornar os nossos relacionamentos mais saudáveis e inclusive glorificar Deus através deles. Vamos trazer agora essa visão para a nossa vida, então? Se o conceito de sustentabilidade nos alerta sobre o consumo consciente, a boa administração e que os recursos não são eternos, isso significa que se eu me alimento de qualquer forma, se eu abro mão dos meus hábitos saudáveis, de higiene, do cuidado pessoal, alimento espiritual, eu também estou pecando. Afinal, eu estou descuidando do corpo e da vida que Deus me deu.
Então, meu amigo, isso se aplica pra ficar horas na internet, vício em videogame ou qualquer outro vício, não se alimentar da palavra, consumo de pornografia, consumo de coisas que vão te fazer mal, relacionamentos não saudáveis, maus pensamentos, murmuração, julgar o próximo e etc. Obviamente, a gente tá trazendo um conceito mais humano, que é a sustentabilidade, mas se a gente for parar pra analisar a palavra de Deus, o conceito de cuidado, respeito e uso com responsabilidade já existe bem antes da palavra sustentável surgir, ou seja, já era bíblico desde quando a gente surgiu. Então, galera, uma dica: cuidado com o consumo. Nos dias de hoje a gente foi ensinado e até se acostumou a acreditar que consumo é ter tudo o que o nosso dinheiro pode comprar na hora que a gente quer. Eu, por exemplo, antigamente eu não achava que isso era pecado, afinal não estava fazendo mal pra ninguém, né? Mas eu ignorava o fato de que isso tinha se tornado uma espécie de vício na minha vida. Então, quanto mais eu praticava o consumo, mais isso me dava legalidade para eu acreditar que eu poderia ter qualquer coisa que meu dinheiro comprasse. E não é bem assim. Isso não é bíblico e muito menos reflete o caráter de Cristo, beleza? Outra dica, gente: a gente precisa pedir sabedoria para Deus e discernimento para conseguir identificar o que de fato a gente precisa ou o que estamos consumindo apenas por consumir. Além disso, eu quero te fazer um convite. Não esqueça de orar sobre as questões ambientais, cuidar do meio ambiente e sempre ser responsável. Sabemos que a vida eterna existe sim, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Romanos 8:19. A própria natureza confirma que Deus é soberano, gente, e ela pede socorro para que nós, filhos de Deus, se manifestem. Nós não temos o poder de salvar todas as coisas, mas a gente tem sim a responsabilidade de manifestar esse Criador dela e nosso, ser um instrumento de Deus em nossas ações, promovendo sempre a vida e a dignidade. Quando eu agrido a natureza, eu agrido a mim mesmo e ponho a minha vida como ser humano em risco. Afinal, se eu não viver as consequências das minhas atitudes irresponsáveis, com certeza as gerações futuras vão pagar por isso. Que legado a gente vai deixar para as próximas gerações, hein? Então, galera, o nosso job é manter a responsabilidade, cuidando de nós, das pessoas e da natureza, é claro. E não se esqueça de tomar cuidado com as ideias que ferem os princípios bíblicos, beleza? Sustentabilidade não é besteira. E além disso, é uma forma de viver a vida em missão. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui seu comentário ou compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir sobre o assunto. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda pra gente. Afinal, a gente tá aqui pra caminhar junto, beleza? Então, estude, entenda, pratique e o mais importante, viva a vida em missão. Tamo junto! Yes,